Esse é um projeto de extensão que nós construímos no ano passado, no meio da pandemia, quando a gente viu que provavelmente a gente não conseguiria desenvolver as oficinas de audiovisual que a gente costuma oferecer todos os anos, né, nas escolas, quando a gente percebeu que não seria possível ainda por um longo período, né, a gente voltar a fazer essas atividades, aí então, numa das reuniões do observatório, nós tivemos essa ideia de fazer, então, um seminário de formação em literacia midiática, cuja intenção ou cujo objetivo é trazer pessoas que trabalham nessa área e possam, no fundo, contar um pouco, seja das suas experiências, seja dos seus projetos nessa área, como uma primeira fase, então, desse seminário. Numa segunda fase, nós prevemos uma formação a partir dos nossos próprios projetos, que é uma coisa que vai ter que ser mais detalhada, mais elaborada. Então, a gente, nesse primeiro momento, vai aprender com os nossos convidados, né, com esses diversos formatos de falas e diálogos que a gente vai trazer nesse primeiro semestre de 2022, já ia dizer 21, mas já estamos em 22, para aí no segundo semestre a gente fazer a formação a partir dos temas principais de trabalho do observatório. Então, para começar, né, como não podia deixar de ser, todos os alunos do observatório foram, assim, unânimes em convidar a professora Márcia Barbosa da Silva para fazer essa primeira fala. E por que isso? Porque a Márcia passou vários períodos, né, de investigação com a gente, ela veio fazer pós-doutorado, mas ela veio também, antes disso, várias vezes a Juiz de Fora participar, né, do projeto da Alfamed Brasil, que a gente estava desenvolvendo. Então, ela, no fundo, desenvolveu um laço bastante rico assim, com os alunos. E na conversa com a Márcia disse que não podia, e aí a gente tentando pensar como seria esse primeiro encontro, e falando de Paulo Freire, né, que é um tema que tem sido assim, muito estudado por nós. No semestre passado, a gente fez várias leituras do Paulo Freire, e a Márcia é uma estudiosa do Paulo Freire também, e nisso ela disse, olha, então, para falar de Paulo Freire, eu não posso deixar de convidar a Lucimara, que é uma colega querida da Márcia, lá de Ponta Grossa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e que é especialista mesmo, estuda a obra do Paulo Freire há muitos e muitos anos, né? Então, essa nossa primeira conversa vai ser, né, em torno da obra e dos estudos e do pensamento de Paulo Freire, e eu queria, né, apresentar assim, formalmente as professoras, que eu tenho aqui um pequeno currículo, para que vocês, né, fiquem conhecendo um pouco o percurso delas. Então, vou começar com a professora Lucimara de Paula. Ela é graduada em Pedagogia pela Unesp de Araraquara, tem mestrado em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara também, e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é professora do estágio curricular supervisionada em docência nos anos iniciais do ensino fundamental, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e é professora do programa de pós-graduação em Educação, também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A professora Lucimara vai falar, a fala, né, o título da fala da professora é Paulo Freire e a Educação. E a professora Márcia Barbosa da Silva, ela é pedagoga e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com passagem de pesquisa pela Universidade do Algarve, em Portugal, e pós-doutorado em Literacia Midiática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com passagem pela Universidade de Huelva. Atualmente, ela é professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa e membro, na verdade, ela é vice-coordenadora da rede de pesquisa Alfamed, né, que é a rede
euro-americana interinstitucional de competência midiática para a cidadania. A fala, então, da professora Márcia vai ser o que aprendi com Paulo Freire sobre literacia midiática. Então, eu vou passar, né, a palavra para as duas professoras, que vão falar em torno de 20 minutos, e depois disso nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas no chat, ou então, no final, né, podem falar, a gente vai abrir também para as falas. E a presença, né, para as pessoas que estão aqui participando e querem receber o certificado, a presença vai ser contabilizado, digamos assim, pela equipe de organização do seminário, né? Que a equipe de organização, então, é a Mariana, a Ana Luísa, a Eleisiele, o Tiago, a Dayana, estou esquecendo alguém? E o Paulo. São esses, aí o Davi. É que é tanta gente que a gente sempre esquece. Né, essa é a equipe que está mais à frente, na verdade, no observatório todos participam, né, de todos os processos, mas quem está à frente, então, da organização do seminário são esses alunos, e qualquer coisa também, dúvidas, vocês podem falar com eles. O próximo seminário, então, está previsto para fevereiro, a gente ainda não tem a data. Dizendo tudo isso, então, eu vou passar a palavra para a professora Lucimara, que é muito mais interessante do que esse monte de avisos que eu tenho que dar aqui. Professora Lucimara, a palavra está com você. Quando quiser começar, muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriela, o convite. É muito bom estar com também outras pessoas, né, que a gente possa conhecer outros trabalhos, outras instituições. Eu acho que as tecnologias nos ajudaram muito nisso, né, essa aproximação. Então, a gente teve um impacto aí pela mudança, né, do nosso trabalho, mas que trouxe muita coisa boa. Então, eu acho que a gente sempre precisa trazer as coisas boas, destacar as coisas boas para usar bem. Então, agradeço, né, o convite, agradeço por toda a equipe do Observatório, a Ana Luísa, que conversou bastante comigo, Dayana, Letícia, todo o pessoal aí, e a mediação da Márcia, né, que tem sido uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho aí profundo, porque tem me acompanhado, né, durante todo o tempo que eu estou na UEPG. Então, às vezes, ela exagera, assim, nos elogios, né, Marcinha? Marcinha faz muito elogio. Então, eu tenho estudado, sim, o Paulo Freire com uma paixão muito grande, porque eu descobri que a gente pode se identificar com um referencial de uma maneira muito profunda. Às vezes, a gente escolhe um referencial e, às vezes, ele nos escolhe. Foi interessante isso, né? Eu descobri que os caminhos que eu queria para a formação de professores estavam no Paulo Freire, meio que intuitivamente no começo. Então, tenho compartilhado isso e buscado aí alguns conhecimentos que me fazem traçar caminhos para a formação de professores que eu queria compartilhar com vocês aqui, mas trazendo, então, agora esse recorte para a comunicação, que é muito interesse de vocês. Né? Vou aqui apresentar, então, um pouco desse recorte que eu fiz. Tem muita coisa para falar do Paulo Freire, muita, muita, muita coisa. Né? O Paulo Freire é uma riqueza muito grande, e aqui eu escolhi, inclusive, para abrir umas fotos dele, porque é uma pessoa que era muito comunicante, né? Comunicativo. Se ele não estava falando, se comunicando, ele estava ouvindo. Então, Paulo Freire era um ótimo ouvinte. Quem o conheceu pessoalmente, eu infelizmente não conheci, né? Mesmo morando em São Paulo, eu não conheci, mas as pessoas que conhecem nas entrevistas, nos vídeos, falam muito, destacam muito a qualidade de ouvinte que ele é. E ele escreve isso sobre a exigência de saber escutar na pedagogia da autonomia, que é um dos capítulos que eu acho, assim, fantásticos. Como escutar é uma riqueza muito grande, né, que os seres humanos têm. E ele exercita muito isso. Então, vou falar um pouquinho, porque vou fazer um recorte, trazendo um pouco do pensamento dele e do que eu considero algumas questões importantes
que permeiam esse pensamento e perpassam a comunicação. E que tipo de comunicação? A dialógica. Mas quando a gente fala de diálogo aqui, a gente está falando do diálogo do Freire, né? Porque existem outros diálogos, outras interpretações de diálogo que a gente pode ter. Mas aqui eu vou falar da do Freire, então, que é específico, é característico dele. Um professor de português, se iniciou como professor de português e era um estudioso da língua, né? Adorava estudar linguagem, até a filosofia da linguagem, e por isso ele estudava muito essa estrutura, a estrutura semântica da linguagem, né? E outras questões também da comunicação que são ideológicas. Então, vou trazer um pouco do que eu considero importante para a gente discutir depois. Em primeiro lugar, eu não vejo o Freire como somente um educador. Tem pessoas que chamam de filósofo, tem quem chame de pedagogo, enfim. Eu acho que Hernando e Maria Fiore define o Paulo Freire como eu vejo, que é um pensador comprometido com a vida, né, que não pensa só ideias, ele pensa em existência. E por que a existência? A existência que está em várias áreas do conhecimento que utilizam o Paulo Freire como fundamento, né, que é, por exemplo, a saúde, a matemática, a física, a própria comunicação. Então, nós temos aí diversas ciências que se utilizam do Paulo Freire, né, e as pessoas que estudam o meio ambiente. Então, o Paulo Freire ele está no fundamento de muitas ciências, e por isso eu acho que ele traz essa preocupação mesmo com a existência, né, para mim, ele é muito forte nisso. E acho que, para esse momento que nós estamos vivendo, de uma série de desafios de várias naturezas, né, no campo econômico, no campo político, até em relação a todos esses transtornos que a humanidade já causou para o planeta Terra e que agora a Terra está respondendo, está se comunicando. Eu vejo um pouco disso. Está dizendo, por exemplo, com a linguagem das águas, né, o que a gente fez e que agora nós estamos vendo uma certa reação. E vou destacar, então, nesse pensamento do Freire, que eu trago algumas características, depois, um elemento que eu acho importante, que é a curiosidade, né? A curiosidade é algo fantástico, importantíssimo, em qualquer tempo, mas principalmente nesse nosso tempo tão bombardeado por informação, de todo tipo, de todo formato, de toda natureza, né? Então, a gente vê muito esses quadrinhos do Freire, por exemplo, gostaria de começar aí, com vários pensamentos, né? Com alguns trechos. Mas o que significam esses trechos? Então, eu acho que é importante que a gente não veja assim como algo ali recortado e que pode dizer coisas que a gente vê também em outras fontes, mas que é próprio dele porque vem de um pensamento em que ele traz várias influências aí de correntes filosóficas, sociológicas, enfim. Né? Então, quando o Paulo Freire traz que não há um saber mais ou um saber menos, aí já falando da comunicação, que é importante na comunicação, há saberes diferentes, porque ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, nós sabemos alguma coisa, ignoramos alguma coisa, e por isso somos vocacionados a aprender sempre, né? Ele está falando da visão que tem de ser humano, né? De quem é o ser humano, porque se a gente pesquisar hoje, a gente acha tanto resultado de pesquisas. Eu estava observando, por exemplo, que descobriram que as árvores se comunicam, né? Uma pesquisadora canadense, se eu não me engano, descobriu que as árvores se comunicam por meio de fungos, né? Das raízes. Então, os seres se comunicam, mas qual é a diferença do ser humano, dessa comunicação que é humana, de um ser humano que é histórico, é cultural, é social, portanto, comunicativo. E que se sabe, né, histórico, cultural, social, comunicativo, porque é inacabado, né, inconcluso, e por isso busco ser mais. Né, e aí eu trago também um pouco dessa reflexão sobre o ser mais, nesse momento em que nós percebemos um pouco mais, de uma forma mais enfática, os lados, né, os sentidos, de posicionamentos e de formas de viver. Então, o Paulo Freire enxergava todos os seres humanos como sujeitos, né, sujeitos
que, portanto, pensam, agem, escolhem, então, refletem aquilo que pensam, que agem, que escolhem, que rompem, né? E, portanto, são éticos, porque só os seres humanos podem decidir, refletir sobre as próprias ações, o próprio processo de conhecer, o próprio processo de se relacionar, né? E, por isso, podem buscar um caminho do ser mais ou se distorcer nessa vocação para o ser menos. Então, no momento em que exploramos outras pessoas, maltratamos, violentamos, retiramos delas o direito de ser igualmente como tantas outras, né, ou viver bem, estudar, ter saúde boa, direito a tudo, né? Então, quando a gente quando uma parte desses seres humanos impede que os outros sejam, então nós estamos distorcendo essa vocação. E como que esses seres humanos vão se fazendo enquanto seres históricos, culturais e sociais? É numa relação no mundo, com o mundo e com os outros, que é dialética entre subjetividade e objetividade. Isso é muito fundante no Freire, né? Então, não há sujeitos sem o mundo, não dá para estudar pessoas sem o mundo, e nem o mundo sem pessoas. Então, há uma relação muito forte, muito constante entre a subjetividade e a objetividade. Por isso, eu no mundo, né, na minha subjetividade com esse mundo, neste mundo em que eu estou, que é local e que agora, portanto, também é global, é universal, com o mundo e com as outras pessoas, ou seja, intersubjetividade. Então, eu me faço nesta relação com as pessoas esse mundo. E agora muito mais, né, nessa forma que a gente tem de contato com tantas coisas pela internet. Então, as relações são múltiplas, são muito fortes e muito intensas e diversas, né? E essas relações foram criando, então, opressões, formas de opressão, que são, no entender do Freire, formas de desumanização, de sermos menos humanos, e por isso o ser menos, e não o ser mais, o mais humano para todos, uma vida melhor para todo mundo, né? Então, se respeitando, né, não se discriminando por ser negro, por ser mulher, ou por ser de classe social pobre, enfim. Então, essas são possibilidades de ser mais ou ser menos, e não destino. E por isso ele investia numa educação que problematizasse essas relações e esse mundo, né? Uma educação que fizesse a pergunta e, portanto, a curiosidade. E a curiosidade tem que ser algo que nos move na educação, né? Eu, por exemplo, fui muito marcada por uma educação que foi um legado do regime militar e que, portanto, a gente não podia perguntar. Não era permitido perguntar, você tinha que aceitar. Hoje eu vejo que há uma outra tendência muito forte de cada vez mais buscar o desvelamento, buscar a pergunta. Então, uma educação que comunique no sentido da criatividade, de olhar a totalidade com as pessoas em comunhão, né, em que não se priorize só o conhecimento técnico, mas também político, crítico, né? Então, tudo que nos vem só um enfoque técnico é para apassivar, né? Então, o Paulo Freire trazia o ser humano como alguém que aprende e ensina, e por isso, então, né, busca sempre esse ser mais. E o ser mais, então, não é algo que a gente consiga no isolamento, mas com as pessoas. Então, falando da minha educação, que foi muito individualista, né, competitiva, enfim, eu vejo que hoje, mais do que nunca, a gente precisa da solidariedade, né, da tolerância, porque isso tem nos destruído uns aos outros. Então, muitas pessoas preocupadas, às vezes, em se combater porque pensam diferente, ou porque um acredita mais em determinado oponente político, aí, e a gente esquece que somos só diferentes, estamos na mesma situação e não estamos conseguindo dialogar. Então, Paulo Freire traz essa solidariedade dos existires para poder fazer o diálogo, porque sem isso a gente não faz o diálogo. Então, tem uma série de princípios que embasam o diálogo para que a gente possa fazer unidade na diversidade, que é outro conceito importante, para que a gente continue buscando aquilo que é prioritário para o ser humano,
viver melhor, o ser mais para todos. Então, ninguém pode ser autenticamente proibindo que outros sejam. Então, essa é uma exigência radical para ele. Né? Um ser mais que busca o individualismo vai conduzir ao ter mais egoísta, uma forma de ser menos, de desumanizar. Então, o ter de uns não pode significar o ter menos de outros. É nesse sentido. E não que o ter seja ruim, mas que todos possam ter. E ter vida boa, ter dignidade, né, terem seus direitos amparados, direitos de todas as crianças, todos os idosos, todas as pessoas, todos os trabalhadores, todas as mulheres, né, todas as pessoas de qualquer lugar, né, e com, seja lá qual for a cor da pele ou a etnia, né, enfim. Então, sem que uns esmaguem os outros. E como seria, então, esse diálogo? Então, há princípios fundantes desse diálogo, para que a gente possa buscar essa unidade na diversidade, para que a gente possa crescer no sentido desse ser mais, desvelando, né, o mundo em que a gente vive. A gente precisa, primeiro, de uma fé incondicional nas pessoas. Então, falar com e não para. Então, esse é o significado de ter fé nas pessoas. Aprender com as pessoas, saber que todos têm essa capacidade para ensinar e aprender. E isso vai se fazendo na medida em que se constrói também confiança. E confiança mediante um amor que é compromisso com o outro, é compromisso comigo, o meu crescer é o crescer do outro, enfim, em solidariedade. E fazendo isso com esperança. Então, lutando por uma transformação junto com as outras pessoas e acreditando que mudar é difícil, mas é possível. E com essa curiosidade, que a inquietação é uma busca constante pelo desvelamento da situação em que nós vivemos e nossa posição neste mundo. Concreticidade, então, desvelamento da realidade com as outras pessoas, em que cada um me traz um olhar, um enfoque sobre essa realidade, e que nós vamos processando, então, essas formas de ver e constituindo o todo, né? Constituindo uma nova posição, novos argumentos, nossas novas formas de ver, inventar e reinventar. Com humildade, porque eu preciso, né, me conscientizar de que sei algumas coisas, mas não sei tudo, e preciso aprender sempre com o outro, seja qual for a origem do outro, né? Uma escuta respeitosa e solidária que nos traz a prática da tolerância. Então, tudo no Freire não é só teoria, é praxis, então eu acho muito difícil isolar um conceito, eu acho que ele tem uma rede aí de concepções para a gente entender. Então, tudo isso está no diálogo, acreditar, então, na mudança, exercer a ética, em que eu não posso ser se o outro também não é. Né? Ele faz uma explicação fantástica sobre a ética na introdução da pedagogia da autonomia, que é um livro feito para discutir a ética. Então, é um momento em que ele se aprofunda um pouco mais nessa questão. E o livro, ele vai trazendo elementos para se pensar a ética, nessa comunicação dialógica, na educação. Democracia, que é a unidade na diversidade, unidade entre os diferentes, para a luta contra o antagônico, que é ele que me oprime. Transformação das pessoas e contextos, então, a gente só muda o contexto se a gente se transformar. Horizontalidade nas relações, aprendendo e ensinando o tempo todo, e problematizando a realidade, pelo pensar certo, que é a dúvida, a incerteza, e saber que as certezas são provisórias, são históricas, e por isso precisamos pesquisar sempre, estudar muito. Comunicar e não estabelecer comunicados, porque não é extensão, é comunicação, como ele diz no livro. A palavra verdadeira que é praxis, reflexão e ação, e a relação leitura de mundo e leitura da palavra. Então, Paulo Freire era um educador comprometido muito, principalmente com a ética e com essa humanização das pessoas pela comunicação, né? E, então, a ética, o que é para ele? Era saber que eu não sou um ser no suporte, mas um ser no mundo, dentro de um mundo que se constitui o tempo todo e que eu ajudo a constituir, com esse mundo, então, relacionando, pensando esse mundo, problematizando esse mundo e sabendo que ele me condiciona, mas tendo consciência desse condicionamento, e com os outros que me ajudam a enxergar esse mundo. Um ser que faz, que ignora, que fala, que sabe, se aventura, tem raiva, ama, sonha, e por isso é um ser ético.
E, portanto, se eu sou, o outro também é. Então, o outro não pode ser meu objeto. Eu não posso fazer transferência de algo como alguém que estende comunicados, porque eu não sou superior, também não sou inferior. E, portanto, não posso baixar a cabeça diante do indiscutível poder acumulado pela tecnologia. Então, Paulo Freire não via a tecnologia má ou boa em si, mas as diversas formas como a gente utiliza a tecnologia é o que importa. Então, quando ele escreveu esse livro com o Sérgio Guimarães, ele traz uma questão que eu acho também muito importante, que ele considera lastimável o ser humano não pertencer ao seu tempo. O Paulo Freire estava sempre investigando o tempo dele, o tempo todo, né? Então, desde a década de 50, 60, 70, a gente vai percebendo que a obra dele vai se ampliando, se aprofundando, e ele vai revisando a própria obra. Então, ele é sempre uma pessoa do tempo dele e discutindo sempre novos temas, que são dos tempos. Então, ele não considerava ruim a tecnologia, até porque a tecnologia tem a ver com a criatividade humana, tem a ver com a ciência, né? Então, ela não é ruim em si, né? Mas precisamos observar a questão do poder relacionado, então, a esses meios. Então, no final da década de 90, ele discutia, por exemplo, a televisão com o Sérgio Guimarães, mas já citava em algumas obras a internet, né? Os e-mails falando dos netos, porque estava começando, né, um maior acesso às pessoas. E aí, então, ele fala algumas coisas também sobre o fax, né, de como ele achava fantástico, né, uma pessoa enviar rapidamente uma mensagem aí de texto, por outras vias. Então, isso não pode ser ruim em si, mas depende a serviço de quê e de quem, né, contra quem nós usamos as formas de comunicação e tecnologia, porque não é só uma questão técnica, mas é política. E aí a curiosidade é muito importante nesses tempos para que a gente investigue com as pessoas o que está acontecendo, porque senão a gente fica se debatendo, não, você é contra a vacina, eu sou a favor da vacina, mas a gente não para tentar dialogar. Por que algumas pessoas são contra isto ou contra aquilo, a favor disto, a favor daquilo? O que está acontecendo? O que é que fundamenta as posições? Então, se eu mato a curiosidade no outro, também vou matar em mim. Não posso silenciar. Então, a gente tem que buscar, mesmo que seja doloroso, porque está sendo doloroso. Não digo que não seja, mas é preciso que a gente tenha mais curiosidade do que dor, para poder entender esse momento em que a gente está vivendo com tantas informações, né? Então, é preciso, então, que a gente cada vez mais exercite a curiosidade, tenha curiosidade em tudo, em relação a tudo que chega, né? E para que a gente possa construir conhecimento com outras pessoas, né? Fazer esse distanciamento, cercar alguns objetos, e objetos podem ser ideias, podem ser fatos, acontecimentos, situações, em que a gente vá olhando os diversos lados desse objeto e tentando a relação com outros, né? Comparando, se perguntando. E para isso tem que buscar constantemente, a gente não vai parar, não para nunca, né? Porque isso é invenção e reinvenção de conhecimento. Então, essa reflexão crítica sobre o ato de conhecer é também uma reflexão sobre como eu conheço. Então, por que eu tenho alguns posicionamentos, o outro tem outros posicionamentos? É algo para a gente se perguntar. Né? Por que isso está acontecendo hoje que eu chamo de negacionismo? Né? O negacionismo tem um afirmacionismo também junto, né? E o que está acontecendo, por que as pessoas estão afirmando coisas? Então, historicamente, isso sempre aconteceu. A gente sempre viu essa divisão, mas o Paulo Freire traz algo que é muito importante, que é essa unidade na diversidade. Né? Para o desvelamento dos fatos, superação do conhecimento, que é preponderantemente sensível, que ele vai chamar de doxa, para que seja superado, então, pelo logos, que é a razão de ser dos fatos, né? Em que cada um vá se apropriando de sua posição, percebendo a realidade na totalidade, e eu só consigo isso com as outras pessoas, sozinho é difícil, né? Superando essa visão focalista, para que a gente possa se constituir nessa relação com o mundo e com os outros, né? Fazendo a problematização. E o que seria, então, essa unidade na diversidade? Há muitos grupos com objetivos em comum, e a gente está lutando separado.
Então, a comunicação dialógica, nesse momento, é muito importante, né? As nossas diferenças de pessoas, grupos, etnias, não podem dificultar essa unidade. Então, ela, às vezes, requer um esforço, mas ela é possível e é necessária, porque temos os mesmos objetivos, né? Que é lutar contra essa desumanização que nós sofremos. Então, a igualdade nos dos objetivos viabiliza a unidade na diferença. A falta da nossa unidade, então, faz o poder do antagônico, que seria o inimigo principal. E o antagônico sabe muito bem exercer as características da teoria da ação antidialógica, que é uma delas é a divisão, né? É a divisão, é a manipulação, é a invasão cultural, enfim, né? E, portanto, então, isso a gente só consegue com muito amor, né? O Paulo Freire era um pensador que falava muito do amor, e às vezes ele sofria preconceito sobre isso, porque não era considerado científico. Mas o amor nos move em tudo, né? Em tudo, no nosso trabalho, nas relações com as nossas amizades, nas relações com orientandos, com alunos, aí com familiares. Bom, ele nos move. E ele nos move a exercer o nosso compromisso político, a nossa ética, a fazer essa construção do conhecimento com as outras pessoas. Veja como que a gente pode exercer a curiosidade, se aproximar de outros para conhecer, para saber como pensa, para ampliar uma visão desse mundo, se eu tiver raiva e eu não quiser de maneira nenhuma me aproximar de quem pensa diferente de mim. Mesmo quando pareça isso contra a ciência. Mas se a gente for ver, há também pessoas da área da ciência que também vão falar, ter argumentos aí, por exemplo, né, contrários à vacina. Então, por que isso? Então, é nesse momento que ele convida as pessoas a investigar, a estudar. O que aconteceu? Qual é a história dessa ciência? Qual é o histórico de um conhecimento que foi aí construído e que teve sempre, né, uma adesão ou, né, um movimento contrário. O que gerou isso? Então, muitas vezes, ao trabalhar no estágio, na formação de professores, eu sempre incentivo muito a buscar a história de cada conhecimento. Então, vamos trabalhar com as crianças, por exemplo, a história do conhecimento, de tal conhecimento matemático, linguístico, histórico, geográfico. As crianças estão vindo muito evoluídas, muito. Não dá para a gente fazer mais educação bancária. Eles estão já cobrando muito disso com a própria curiosidade deles. Eles estão vindo querendo mais. E se a gente não mudar, nós vamos causar sofrimento para eles e para a gente. Porque eles vão exigir que a gente busque mais, né, saber mais e buscar com eles as dúvidas, as problematizações que eles trazem. Então, já estão discutindo coisas, eu já vejo notícias de crianças que estão dizendo, eu quero ser como é menina e está querendo ser como menino. E as familiares estão respeitando isso, né? Então, tem isso acontecendo na infância. E eu tenho colegas que são diretoras de escola, professoras, e que estão trazendo muitas coisas que as crianças estão nos ajudando a avançar. Então, a gente precisa ter muito amor para isso. Cada vez mais essa fé e, portanto, esperança. Né? Porque a esperança é essa essência que está na imperfeição, uma necessidade existencial que nós temos. O opressor, o antagônico, a primeira coisa que ele faz é destruir nossa esperança. Não, o mundo não tem como ser diferente, é isso daí mesmo, não tem outra saída. Então, a curiosidade, ela vai reverter isso. Quando ela pergunta, mas por que não tem outra saída? Se pode ser dessa forma, porque pode ser de outra também. Então, essa visão dialética que o diálogo do Freire vai superar, né? E nos levando a uma eterna busca. É uma busca sempre, e a gente não vai fazer isso sozinho, né? E a gente tem que buscar, junto com as outras pessoas, esse desvelamento. Então, não tendo o medo de perguntar, mas fazendo a busca junto com os outros.
Eu não sei se eu cumpri meu tempo, eu tenho muita coisa aqui para falar do Freire, né? São muitos elementos relacionados à comunicação, né, dialógica, e mais do que nunca a gente precisa exercitar isso com muita curiosidade, muita ética, muita esperança e muito amor. Então, trago aí algumas questões só para a gente iniciar a discussão, tá? E agradeço muito, né, pelo convite de vocês. Obrigada, Lucimara, pela sua generosidade em compartilhar com a gente o pensamento do Paulo Freire. Vou passar, então, agora a palavra à Márcia. Então, agora a palavra à Márcia. Acho que o áudio está vazando aí em algum YouTube. Márcia, quando você quiser começar. Tecnologia está me dando um baile agora. Está aparecendo. Tá. Deixa eu... Aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar. Consegui. Então, é sempre bom falar depois da Lucimara, porque ela já deu um banho, assim, aí qualquer coisa que eu for falar, o povo vai lembrar só dela, e a minha tarefa fica bem fácil, né? Mas quando eu fui convidada e a gente acompanhando o trabalho do observatório e sabendo que o observatório estava lendo Paulo Freire, e eu comecei a lembrar, então, como foram os primeiros contatos com o Freire, e eu resolvi falar, então, de uma maneira mais da minha experiência, né? Sabendo que a Lucimara ia trazer com profundidade, no tempo que era possível, o pensamento freiriano, né? Então, deixa eu ver se ele se vai me ajudar aqui. Pronto. Então, eu quero agradecer também o convite. Eu tenho laços afetivos e de muita amorosidade com esse grupo, e que eu tenho a felicidade de estar acompanhando já há algum tempo. E tenho também, fico muito feliz porque eu estou num momento da minha carreira acadêmica especial, que é um momento de fechamento, e que fechar com chave de ouro com o observatório é uma coisa que me alegra muito e que me deixa muito feliz, né? Quando a gente está entre amigos, isso é muito bom. Então, resgatar também essa foto, essa imagem de coisas muito boas vividas, isso está sendo muito bacana. Então, vamos lá. Contribuições de Freire para pensar a literacia midiática. Isso do meu ponto de vista. Então, quando eu iniciei, né, o meu contato com a obra de Freire, iniciei pela pedagogia do oprimido. E eu odiei, porque, para mim, era como o japonês em braille, né? Então, era aquela coisa muito difícil, até porque essa obra é uma obra em que o Freire ele está fazendo também o seu exercício teórico mais profundo, né? Não que ele não faça, porque a Lucimara acabou de falar que ele está fazendo essa reflexão o tempo inteiro, mas essa é a obra mais acadêmica dele mesmo, né? Depois eu fui entrar em contato com a Pedagogia da Esperança. O pessoal fala, não, leia a Pedagogia da Esperança, tal.
E assim, Pedagogia da Esperança, melhor, mas também era meio chato. E eu fui me apaixonar de verdade pelo Freire a partir de uma obra que é muito pouco citada, mas que para mim é fundamental e que eu acho que deveria ser a porta de entrada de toda a obra do Freire, que é a importância do ato de ler. Porque a importância do ato de ler, o Freire, ele vai falando sobre como ele se relaciona com o mundo e como ele se descobre sujeito desse mundo e como ele se constrói sujeito desse mundo. Né? Então, ele vai falando isso a partir da relação dele com as árvores, com os quintais, com as pessoas. Ele vai falando isso a partir, né, de todas as experiências. Ele fala assim, que é no fazendo e vendo fazer que ele aprendeu o ato e a significação do ato de amolengar. Quer dizer, experienciando o mundo, pensando sobre esse mundo, que ele vai se apropriar desse mundo e ele também vai, no contato com o mundo, ele vai descobrindo quem ele é. Né? Então, a partir dessa leitura, que eu recomendo demais, ele vai falar, ele tem um trecho na importância do ato de ler, que ele fala dos medos noturnos, que ele era uma criança muito medrosa e que ele tinha muito medo de tudo, ele ficava acordado a noite toda e ele começava a ouvir aqueles barulhos e em algum momento ele começou a identificar o que eram aqueles barulhos, né? O que era aquele barulho na janela, o que era aqueles pássaros, que pássaros que eram. E quando ele estava acordado durante o dia, ele começou a identificar esses mesmos barulhos e ele começou a trazer isso para a sua noite e ele começou, a partir dessas experiências, né, de buscar esses conhecimentos diurnos, né, essa luz sobre o desconhecido, é que ele começa a dominar o seu medo e a enfrentar esse medo. E é a partir dessas experiências infantis de enfrentamento desses medos e que ele vai escrever lá na frente da Pedagogia da Esperança sobre o medo real que o oprimido sente em relação à ação do opressor, né? E que pode ser um medo psicológico, um medo que é infringido, mas que pode ser superado, mas que para o oprimido aquele medo é real, né? E é isso que vai fazer também, essa experiência lá da infância que vai fazer, que vai alicerçar a ele dizer, lá na Pedagogia do Oprimido, que do medo estrutural, que é utilizado como instrumento de dominação do opressor pelo oprimido. Então, é a partir dessas experiências pessoais e dessa reflexão constante sobre essas experiências pessoais que ele vai ampliando, como a Lucimara diz, né, ele vai refletindo o tempo inteiro e ele vai ampliando, né, a significação e a complexidade, né, dessas experiências. Então, em Cartas a Cristina, ele fala, por exemplo, da experiência de só ter um terno para dar aula no calor do Recife. E uma aluna fala assim, professor, por que você gosta mais desse modelo de terno? Aí ele fala assim, porque eu não tenho outro. E ela fica constrangida diante da condição social do professor, que deveria ser outra, né? Então, que é um constrangimento que vem dessa concepção do social,
né, da concepção de mundo que essa menina tinha e do embate dela perceber que o mundo dela não abrangia tudo, né? Então, a partir dessas experiências, que são experiências biográficas, eu volto para a pedagogia do oprimido, eu volto para a pedagogia da esperança, e aí consigo compreender e me apaixonar por essa obra do Paulo Freire. Então, eu quis colocar isso daqui, porque a pedagogia do oprimido é a obra mais famosa, mas às vezes a menos compreendida. E às vezes a gente chegar pelas bordas é mais fácil da gente conseguir penetrar e estudar sempre, sempre, sempre mais. Bom, eu trabalho com dois conceitos no Freire: leitura de mundo e diálogo. Leitura de mundo eu venho trabalhando desde do mestrado, trabalhei também no doutorado, e a leitura de mundo tem a ver com essa observação do que acontece ao redor, né? Essa observação do mundo e quanto que nessa relação do eu com o mundo, eu me formo pelo mundo e eu também transformo o mundo, né? Então, para mim, o conceito de leitura de mundo ele é bastante profundo e não necessariamente bem compreendido pelas pessoas. Mas o conceito de diálogo é um conceito que eu venho trabalhando principalmente a partir do encontro do trabalho com a Lucimara. O Freire diz: o diálogo é uma exigência existencial. Este diálogo, como exigência radical da revolução, responde a outra exigência radical, a dos homens como seres que não podem ser fora da comunicação, pois que são comunicação. Então, assim, a gente vendo só por essas duas frases, a gente já percebe por que o Freire ele tem sido um autor reivindicado pelos estudiosos da literacia midiática, porque não é sobre ensinar as pessoas a lidarem com os audiovisuais, é sobre as pessoas serem humanas. Porque a comunicação é que nos distingue como seres humanos. Então, para mim, literacia midiática é sobre isso. Então, o trabalho que a Lucimara desenvolve, e aí bacana que ela falou primeiro, porque aí vocês viram bastante dos fundamentos do trabalho que ela traz do diálogo. Esse trabalho me fez ver que o diálogo tem mais a ver com escutar do que com falar. Ele tem a ver com o encontro do outro e com o desapego do eu, né? Eu não lembro qual ano exatamente, foi 16, 17, talvez 2017. Nós começamos um trabalho juntos em que a Lucimara propõe o diálogo freiriano a partir das leituras do próprio Freire, usar o diálogo freiriano para fazer a leitura do Freire. E podia ser leitura do Freire, podia ser leitura de qualquer outro autor, né? Como é que era estabelecido esse diálogo? A gente tinha algumas obras, alguns trechos de obras que a gente ia estudando, né? Por exemplo, se a gente começava pela pedagogia da esperança, a gente dividia a pedagogia da esperança em blocos, estudamos o livro inteiro, mas dividimos em blocos e a cada encontro a gente discutia um determinado bloco. Mas essa discussão ela era feita mediante a inscrição, cada pessoa que ia falar, ela tinha que se inscrever,
E ela não falava a respeito das suas ideias em si, mas ela falava a partir daquilo que foi lido, daquele trecho. Então, é a partir do autor e não a partir de mim mesmo. Daí essa coisa do desapego do eu, porque quando a gente faz muita discussão, as pessoas querem só colocar aquilo que elas pensam e não necessariamente aquilo que o outro pensa, né? E nesse exercício de ter que escutar o outro e de ter que falar a partir daquilo, a partir do autor e a partir da leitura que esse outro fez do autor e de que maneira que isso se encontra com a minha leitura, faz com que eu exercite esse desapego do eu, né? Do eu estar na frente, mas o que está na frente não é o eu, são as ideias que estão em circulação dentro do grupo, né? E nesses momentos, nesses encontros, haviam muitos momentos de silêncios. No princípio, os silêncios eles incomodavam, porque o diálogo, para a gente está tão acostumado a pensar no diálogo como fala, que o silêncio nos incomoda e nos inibe, e às vezes a gente tinha necessidade de quebrar esse silêncio. Mas à medida que a gente ia praticando esse diálogo, o silêncio era um momento requerido, um momento importante, um momento de reflexão, um momento de absorção da posição do outro e um momento de estar com o outro, né? Então, isso requer ética, isso requer pensar o diálogo como um processo, não como uma coisa do emissor e o receptor, né? O emissor emitiu a mensagem, o receptor que se vire. Não, né? É você pensar o diálogo como alguma coisa que se constrói entre, né? Uma coisa que se constrói na circulação da mensagem, uma coisa que se constrói com o outro, não para o outro, como o Freire coloca, que é comunicação, não é extensão. Então, a partir dessas premissas, né, a partir desse pensamento, é que eu vou falar, vou pensar, eu vou trazer essas 3 premissas, a premissa do conhecimento, do autoconhecimento e das boas práticas. O pessoal anunciou como se fosse do Freire. Na verdade, o conhecimento, autoconhecimento e boas práticas, ele está lá na Grécia Antiga, né? Ele não é meu, ele não é do Freire, mas o Freire exercita isso, né? Então, nenhuma obra vocês vão encontrar lá, conhecimento, autoconhecimento, boas práticas, nenhuma obra do Freire. Vão encontrar lá nos gregos. Mas a gente pode utilizar os gregos para pensar a obra freiriana. Então, o conhecimento ele exige estudos, levantar dados, reflexão, análise, comparação, síntese e desapego, né? Porque qual que é o sentido desse desapego? Na medida em que você sai de uma compreensão menor para uma compreensão maior, você tem que desapegar de coisas que não te servem mais, né? Quando você amplia a sua visão, você precisa, às vezes, desapegar de determinados penduricalhos. E o conhecimento, ele não é só o conhecimento dos teóricos, dos sábios, daquilo que está no livro. Embora ele seja uma pessoa que estudou muito, né? Mas esse conhecimento ele é importante, não deve ser descartado em momento nenhum. Às vezes o Freire ele é acusado de ser muito espontaneísta, mas ele não é, em momento nenhum ele é. Mas quando a gente pensa, por exemplo,
nesse conhecimento, esse conhecimento não está solto. Eu preciso pensar, quando eu penso em uma ação educativa ou numa ação comunicativa, quem é esse outro, né? Com o qual eu vou estar em relação. Então, a primeira coisa que ele faz naquela grande experiência sobre alfabetização é levantar o léxico dessas pessoas, né? Ele vai lá, ele senta na casa, ele toma um café na xícara de alumínio, né? Feita por aquelas pessoas, então ele parte daquilo que eles trazem, né? E isso também é conhecimento, é conhecer o outro. O autoconhecimento exige observação, exige escuta de si mesmo, exame de sentimentos e leva ao auto-perdão, né? Quer dizer, eu não sou perfeito e eu não vou dar conta de tudo. E porque eu não sou perfeito, que eu não dou conta de tudo, eu posso desenvolver a empatia pelo outro, que também não é perfeito e que também não dá conta de tudo, né? E isso amplia as possibilidades de trabalho em conjunto, porque a gente une as nossas limitações e a gente acha, né, naquilo que a gente pode oferecer para o grupo, né, no conjunto a gente consegue estabelecer, né, novas possibilidades de encontro e de ampliação, né, das nossas ações e dos nossos próprios conhecimentos. E as boas práticas, elas requerem referências, né? A gente não faz a coisa do nada, a gente faz a partir das nossas experiências, a partir de experiências que a gente vê que os nossos colegas fazem, da imaginação, da ética, da leitura crítica, do planejamento, da noção de processo, do diálogo verdadeiro e da avaliação. Então, eu trouxe uma experiência com o observatório que eu vivi em 2019 e 2020, e que, assim, essa experiência, para mim, ela é muito rica e ela é muito bonita, e que eu acabei não tendo oportunidade de conversar com essas pessoas a respeito disso e aproveitei essa oportunidade, né? Então, temos aqui pessoas da mais alta qualidade e que eu tenho um carinho muito especial por cada uma delas. Bom, o que era essa experiência? Eu fui convidada a acompanhar um grupo de estudantes do observatório, cada um em um nível diferente, né? E esses estudantes, eles tinham feito uma experiência de literacia midiática com crianças, né? E depois eles elaboraram uma oficina de documentário. Nessa oficina com crianças, tinha uma pessoa que estava fazendo um trabalho de pesquisa e que ela tinha toda ela tinha bastante experiência nessa área com crianças, né? E aí, quando essa pessoa terminou a sua pesquisa, que ela se afastou naquele momento do grupo por questões pessoais, profissionais, enfim, o grupo que ficou quis transferir essa experiência, aproveitar essa experiência, mas direcionar isso para um grupo mais adolescente, né? Um grupo maior, não tão criança. E eles resolvem, então, fazer, a partir daquilo que eles pensam, das propostas que eles têm, eles resolvem fazer, então, uma oficina de documentário, né? E eles fazem um primeiro ensaio e eles já têm, no momento que eu entro, esse primeiro ensaio já tinha acontecido e eles estavam lá se direcionando para uma segunda experiência, né? Então, nesse momento que eu chego no grupo,
o que eu percebo? Né? Eu percebo que eles têm conhecimento sobre literacia midiática, a experiência anterior com literacia midiática, tanto com esse grupo de crianças quanto com o grupo mais adolescente, um conhecimento sobre a escola, né, que eles iam estar atuando nessa outra experiência, né, e eu trazia outras referências, outros materiais e trazia um olhar pedagógico. Então, em relação ao conhecimento, havia muito conhecimento, mas a gente precisava trabalhar mais o autoconhecimento, que era eles se apropriarem daquilo que eles mesmos tinham feito, né? Então, num primeiro momento, a gente conversou muito a respeito sobre como é que foram todas as experiências anteriores, né? Conversamos muito sobre isso, conversamos muito sobre quais foram os aprendizados que aconteceram ali, né? E eu estou dizendo conversamos, né? Não como uma orientadora, mas como uma observadora ocular da história, porque os agentes, os sujeitos, sempre foram um grupo de alunos, eles que sempre fizeram tudo, né? Fizeram tudo acontecer. Então, eles foram se apropriando daquilo que eles já tinham feito, né? E eles foram trazendo as habilidades de cada um a partir das propostas que a gente foram fazendo. Então, quando a gente foi pensando nas propostas, a gente pensava assim, transformar o mundo, era um monte de coisa, né? E às vezes aí vinha alguém lá com o seu saber, olha, Márcio, não vai dar, isso não é possível, a gente tem que estudar também, a gente não tem que só fazer isso, eu tenho prova de tal dia, não sei o quê. Então, todos os conhecimentos, né? O conhecimento da realidade, o conhecimento das teorias e tudo, mas esse momento de sonhar e tal, era um momento importante também, porque esse momento de sonhar alimentava os momentos inesperados, que não foram planejados. Quando surgia algum tipo de outra pergunta, esses momentos eles eram interessantes porque eles alimentavam as pessoas para lidar com aquilo que não foi esperado, né? Então, a gente tinha lá o nosso planejamento, mas se ocorria alguma coisa que estava fora do planejamento, a gente tinha feito tantas explorações que o pessoal se sentia lá capaz, e fizeram isso de um jeito tão bacana, né? Não só eles se apropriaram, e depois que a gente fez a primeira experiência, eu perguntava assim para eles, e agora, né? Vocês acham que dão conta de fazer uma experiência com criança? Eu acho que sim. Eu acho que eu ainda prefiro ficar com os adolescentes, mas sim a gente que já se sentia capaz. Então, esse se sentir capaz de ir por aqui, de ir por ali, isso é muito legal, e isso é uma coisa que foi conquistada pelo grupo, pela solidariedade que o grupo ia colocando, né? As ideias iam aparecendo e as pessoas iam falando, olha, mas isso eu consigo fazer, ó. Então, a gente ia saindo do sonho, né? E ia, a partir da fala de cada um, a gente ia indo para a realidade. Isso porque tinha muito respeito, né? Respeito pelos outros, né? Bom, e as boas práticas, né? Então, esse grupo, ele parte do estudo, parte do planejamento, né? A partir do conhecimento, do autoconhecimento, eles fazem um estudo, um planejamento, e eles têm um conhecimento prévio do grupo.
E eles abrem, né, a oficina do documentário, né? Então, esse estudo que eu estou falando é um estudo sobre documentário. Eles têm esse estudo sobre documentário, eles conhecem sobre o que é o documentário e apresentam, inicialmente, né? Perguntam o que aquele grupo de alunos acho que ensino fundamental, do ensino fundamental 2, eles entendem, né, de documentário, o que eles trazem de documentário, e aí eles começam também a trazer qual é a proposta deles de documentário, algumas informações sobre documentário, mas sempre escutando muito os alunos lá da escola, né? E a partir desse diálogo que se estabelece, né, não é um diálogo de responder aquilo que eles perguntam, mas assim, eles respondiam com outra pergunta, mas e você? O que você acha disso? O que você acha disso? E chegou um momento, isso foi tão marcante, né? Assim, essa postura de devolver a pergunta ou de devolver com outra pergunta para que a pessoa, que eles pensassem a respeito, né, e fossem construindo junto esse conhecimento junto com a equipe do observatório, eles iam fazendo perguntas e o pessoal, os alunos, eles, na avaliação, eles falavam assim, quando a gente achava que não tinha mais do que tirar, ela perguntava assim, e aí, o que mais? E aí eles se esforçavam e o negócio fluía mais, né? Então, essa coisa que a Lucimara fala do Freire, né, de não ser uma pedagogia da resposta, mas uma pedagogia da pergunta, né? Eles traziam porque eles escutavam os alunos, né? Escutavam os alunos lá da escola. Então, eles, a partir dessa escuta, eles faziam uma pergunta que tinha a ver com aquilo que o aluno sabia, mas que o auxiliava a dar um passo à frente, né? Então, não era aquela pergunta que humilhava e que desfazia, mas era uma pergunta que ajudava o aluno a ir a um passo depois, né? Então, e cada um na sua compreensão, na sua participação, né, naquilo que era bom, né, naquilo que tinha de contribuição para o grupo, né, auxiliava, entrava, né, fazia a sua parte, né? Então eu lembro que tinha momentos em que todo mundo se envolvia na discussão e não havia assim só aquele que foi designado para falar tal coisa é que dirigia tudo. Não, todo mundo participava e os próprios alunos também eram protagonistas dessa ação. Então, e uma das coisas que a gente colocou e que foi importante foi pensar no processo, né? Assim, não dava para a gente fazer tudo de uma vez, e que era importante ter um tempo entre uma ação, um dia, e depois a complementação daquela ação, porque isso fazia com que aquela experiência fosse digerida pelo grupo e que o grupo, quando a gente fez o segundo encontro, esse grupo já estava diferente do primeiro encontro, e ele já estava mais aberto e as coisas fluíam mais. Bom, depois dessa experiência, eu me afastei, saí, fui fazer um outro momento em outro lugar, e depois, quando eu retorno, eu sei que
o grupo foi convidado para trabalhar com um outro grupo, já não de escola, mas de uma ONG, e eu vejo que, assim, independente de quem está e de quem fica, as coisas, os conhecimentos circularam dentro do grupo. Entraram pessoas novas, mas todo mundo está trabalhando nessa, como se diz, eles se apropriaram de tudo. E as pessoas que entraram novas também se apropriaram daquilo que foi feito, né? E eles foram planejando o processo, né? Até a ação de falar sobre o documentário, ela foi dividida em outras etapas, não só em 2 etapas, mas eles puderam fazer em mais etapas, e principalmente eles tiveram uma etapa muito legal, que era a da circulação. Por quê? Enquanto você faz aqui, né, o grupo, a equipe e os alunos, e isso circula só entre eles, né, você tem um tipo de impacto. E no final, os alunos fizeram o documentário e foi mostrado para a comunidade, não só para a equipe e eles. Se rompeu, né, um cordão umbilical, né, entre equipe, e eles tiveram que falar sobre o seu processo criativo, os alunos tiveram que falar sobre o seu processo criativo para os pais, para os colegas da escola, para os colegas da comunidade. Então, isso traz para os alunos que vivenciaram aquilo, né, uma outra compreensão da sua própria produção midiática, né? Então, é sobre isso que se trata a literacia midiática para mim. Não é só sobre uma intervenção, mas sobre um processo de crescimento conjunto, né, e de experimentações de relações que respeitam o outro, né? E isso foi uma coisa que eu pude vivenciar com profundidade, acompanhando esse grupo de alunos que são pessoas pelas quais eu sou apaixonada, né? Por serem tão jovens e serem pessoas tão éticas, né? No seu contato com o outro, no seu respeito com o outro, na sua leitura do outro, né? E eu acho que isso tem a ver também com o trabalho formativo que é desenvolvido dentro do observatório, né? Então, quando eu penso nessas boas práticas, conhecimento, autoconhecimento e boas práticas, as coisas todas estão imbricadas, né? Então, pensando no processo, tem o levantamento inicial a partir de uma provocação do que é o documentário, dar indicações sobre leitura, sobre o tema, leitura, crítica e experienciações, realização de uma gravação com acompanhamento, a avaliação dessa gravação, a circulação, ou seja, quando ele traz o público grande, e levantamento das aprendizagens. O levantamento das aprendizagens, seja com o grupo de alunos, seja com a equipe em si, ela é super importante para que haja a apropriação dos conhecimentos, né? Então, é isso. Eu acho que, com certeza, passei do tempo, mas eu agradeço essa oportunidade.